E aí, galerinha do meu coração, professor Valmir Soares Júnior chegando aqui. Por incrível que pareça, outra norma, NBC TSP 13, apresentação de informação orçamentária nas demonstrações contábeis. Vamos lá então com mais dessa norma, a norma brasileira de contabilidade, dessa vez aplicada ao setor público. E você já sabe, esse aqui é uma sequência de áudio, normas em áudio, as normas brasileiras de contabilidade. Esse áudio, se você está ouvindo ele no YouTube, você está ouvindo ele no canto errado. Eu estou gravando esses arquivos para serem lançados no podcast. Então você pode ouvir no podcast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e no Castbox. Você pode ouvir em qualquer um desses aplicativos. Se você está ouvindo no YouTube, eu digo que você está ouvindo errado, porque o YouTube é uma plataforma de vídeo, né? Mas eu coloco, porque como é a plataforma onde eu mais tenho alcance, acaba que vocês me escutam no YouTube e vêm para o podcast. Então, eu estou gravando de novo aqui um áudio, e esse áudio eu tenho um plano de colocar no podcast, colocar no YouTube, aliás, mas não são todos os áudios que eu vou colocar no YouTube, tá? Tá me ouvindo no YouTube? Vai no podcast, procura lá Prof. Valmir Soares Júnior e me escuta no seu tocador de podcast favorito. Inclusive já tem muita coisa lá para escutar. Então vamos lá. NBC TSP 13, apresentação de informações orçamentárias nas demonstrações contábeis. Primeiro, essa norma exige a comparação dos valores orçados com os valores realizados, decorrentes da execução do orçamento, a ser incluída nas demonstrações contábeis das entidades que publicam seu orçamento aprovado, obrigatória ou voluntariamente, e, em razão disto, submetem-se à prestação de contas de responsabilização, termo que hoje na contabilidade brasileira é substituído por accountability. Essa norma também exige a divulgação das razões das diferenças materiais entre os valores realizados e os orçados. O atendimento das exigências dessa norma deve garantir que as entidades do setor público cumpram suas obrigações de prestação de contas e responsabilização e aprimorem a transparência de suas demonstrações contábeis pela apresentação, letra A, da conformidade com o orçamento aprovado, quando tenham a obrigatoriedade de publicá-lo, e letra B, no caso em que o orçamento e as demonstrações contábeis forem elaborados sobre o mesmo regime. O desempenho da entidade no sentido de alcançar os resultados orçados. Quanto ao alcance da norma, a entidade que elabora e apresenta as demonstrações contábeis de acordo com o regime de competência deve aplicar esta norma. Esta norma se aplica às entidades do setor público conforme alcance definido na NBC TSP Estrutura Conceitual. Norma básica, aliás, norma não, né? Ela diz que a estrutura conceitual, eles dizem que nunca é norma. Estrutura conceitual é uma estrutura conceitual, mas que você já encontra gravado e disponível para ouvir no podcast. Como é uma estrutura conceitual, eu acho que é dos maiores episódios que vocês vão encontrar aqui para ouvir. Vamos àquelas definições de sempre. Os termos a seguir são utilizados nesta norma com os seguintes significados. Regime de caixa. Refere-se ao regime de competência... Regime contábil. Refere-se ao regime de competência ou de caixa. Orçamento anual. Significa o orçamento aprovado para um ano. Não inclui estimativas futuras ou projeções divulgadas para períodos além daquele a que se refere o orçamento. Dotação orçamentária é a autorização concedida pelo Poder Legislativo ou autoridade com prerrogativa semelhante para alocar recursos para os fins por eles especificados. Orçamento aprovado corresponde à autorização para a realização de despesa oriunda de lei ou outro instrumento que contenha decisões relacionadas à alocação das receitas orçamentárias estimadas relativas a determinado período. Regime orçamentário refere-se ao regime adotado no orçamento, que pode ser de competência, de caixa ou outro, que foi aprovado pelo Poder Legislativo ou outra autoridade com prerrogativa semelhante. Base comparável significa os valores realizados apresentados sob o mesmo regime, mesma base de classificação para as mesmas entidades e para o mesmo período para o qual o orçamento foi aprovado. Orçamento final,
é o orçamento original ajustado por todas as reservas, transferências, alocações, créditos adicionais e outras mudanças autorizadas pelo Poder Legislativo ou autoridade com prerrogativa semelhante, aplicáveis ao período a que se refere o orçamento. Orçamento plurianual. É o orçamento aprovado para período maior que um ano. Não inclui a publicação de estimativas ou projeções futuras para os períodos posteriores ao período a que se refere o orçamento. Orçamento original é o orçamento inicialmente aprovado para o período a que se refere. Então vamos falar sobre o orçamento aprovado. O orçamento aprovado, conforme a definição desta norma, apresenta as receitas estimadas para o período orçamentário anual ou plurianual, com base nos planos atuais e nas condições econômicas previstas durante o referido período orçamentário, e as despesas aprovadas pelo Poder Legislativo ou autoridade com prerrogativa semelhante. O orçamento aprovado não é somente uma projeção ou uma estimativa com base em premissas sobre eventos futuros e possíveis ações de gerenciamento que não são necessariamente esperadas que aconteça. Da mesma forma, o orçamento aprovado difere da informação financeira prospectiva, que pode ser na forma de previsão, de projeção ou de combinação de ambos, como, por exemplo, a previsão para um ano mais a projeção para 5 anos. Os orçamentos podem ser dispostos em lei como parte do processo de aprovação. Em alguns casos, a aprovação pode ser realizada sem que o orçamento se torne lei. Qualquer que seja o processo de aprovação, a característica essencial dos orçamentos aprovados é que a prerrogativa para alocar recursos do Tesouro ou do governo ou de outro órgão similar para os fins acordados é concedida pelo Poder Legislativo ou autoridade com prerrogativa semelhante. O orçamento aprovado estabelece a autorização para realizar despesas específicas. A autorização de despesa é geralmente considerada o limite legal no qual a entidade deve operar. Em alguns casos, o orçamento aprovado pelo qual a entidade deve prestar contas e ser responsabilizada pode ser o orçamento original e, em outros, o orçamento final. Quanto ao orçamento original e final, o orçamento original pode incluir dotações residuais, advindas de anos anteriores por força de lei. Créditos adicionais podem ser necessários para quando o orçamento original não previu despesas, tais como as decorrentes de guerra ou desastres naturais. Além disso, pode haver queda nas receitas orçamentárias durante o período e alterações orçamentárias podem ser necessárias para adaptar as alterações na priorização de financiamento durante o período. Consequentemente, os recursos alocados à entidade ou atividade podem ter que ser ajustados em relação ao valor originalmente orçado para o período a fim de se manter a disciplina fiscal. O orçamento final inclui todas as alterações autorizadas. Sobre valor realizado. Esta norma utiliza o termo realizado ou montante realizado para descrever os valores resultantes da execução orçamentária. Em alguns casos, resultado da execução do orçamento ou termos similares podem ser utilizados com o mesmo significado de realizado ou montante realizado. Quanto à apresentação da comparação entre os valores orçados e realizados, conforme as exigências do item 21 desta norma, a entidade deve apresentar a comparação dos valores orçados para os quais a entidade deve prestar contas e ser responsabilizada, com os valores realizados na forma de demonstração contábil adicional ou como colunas adicionais nas demonstrações contábeis apresentadas de acordo com as NBCs-TSPs. A comparação dos valores realizados com os orçados deve apresentar separadamente para cada nível de supervisão. Letra A. Os valores referentes aos orçamentos original e final. Letra B. Os valores realizados em base comparável. E letra C. Por intermédio de divulgação de uma nota, a explicação das diferenças materiais entre o orçamento pelo qual a entidade é responsável e os valores realizados, a menos que,
tal explicação seja incluída em outros documentos públicos emitidos em conjunto com as demonstrações contábeis e a referência cruzada sobre esses documentos seja apresentada nas notas explicativas. Quanto à apresentação e divulgação, a entidade deve apresentar a comparação do orçamento com os valores realizados, por meio de colunas adicionais nas demonstrações contábeis, somente quando as demonstrações e o orçamento são elaborados em base comparável. Quanto a nível de agregação, a documentação referente aos orçamentos pode oferecer detalhes sobre as atividades, programas ou entidades. Esses detalhes são frequentemente agregados em classes amplas, de acordo com a estrutura do orçamento, classificação orçamentária ou rúbricas orçamentárias, para apresentação e aprovação pelo Legislativo ou outra autoridade com prerrogativa semelhante. A divulgação dos valores orçados e realizados consistente com essas classes e rúbricas orçamentárias, deve garantir que as comparações sejam feitas ao nível de supervisão, identificado nos documentos orçamentários. Quanto à alteração do orçamento original em relação ao orçamento final, a entidade deve apresentar explicações se as alterações entre o orçamento original e o orçamento final ocorreram em consequência das alterações do orçamento ou de outros fatores, da seguinte forma: letra A, por meio da divulgação em notas explicativas às demonstrações contábeis, ou, letra B, em relatório emitido anteriormente, simultaneamente ou em conjunto com as demonstrações contábeis, sobre a qual referência cruzada deve ser incluída nas notas explicativas às demonstrações. Sobre base comparável, todas as comparações dos montantes realizados e dos orçados devem ser apresentados em base comparável ao orçamento. Quanto a orçamento plurianual, algumas entidades do setor público podem ter a opção de aprovar e publicar orçamentos plurianuais em vez de orçamentos anuais. Em regra, os orçamentos plurianuais abrangem uma série de orçamentos anuais ou metas orçamentárias anuais. O orçamento aprovado para cada período anual reflete a aplicação das políticas orçamentárias associada ao orçamento plurianual para aquele período específico. Em alguns casos, o orçamento plurianual permite a transferência de dotações não utilizadas em determinado ano para períodos subsequentes. As entidades do setor público que elaboram orçamentos plurianuais podem adotar diferentes abordagens para determinar seu orçamento original e final, dependendo de como ocorre a aprovação. Por exemplo, uma entidade do setor público pode aprovar o orçamento bienal, que contém 2 orçamentos anuais aprovados. Caso em que o orçamento original e o final aprovado para cada período anual devem ser identificáveis. Se as dotações não utilizadas oriundas do primeiro ano de orçamento bienal forem legalmente autorizadas para serem utilizadas no segundo ano, o orçamento original para o período do segundo ano deve ser aumentado nesses valores transferidos. Nos raros casos em que a entidade do setor público aprova o orçamento bienal ou plurianual, que especificamente não separa os valores orçados para cada período anual, um julgamento pode ser necessário na identificação dos valores que devem ser atribuídos para cada período anual, na determinação dos orçamentos anuais para os propósitos desta norma. Mas vamos a exemplo. O orçamento original e o final aprovado para o primeiro ano do período bienal devem abranger quaisquer despesas de capital aprovadas que ocorreram durante o primeiro ano, juntamente com os valores dos itens das receitas e despesas correntes atribuídos para aquele período. Os valores não gastos do primeiro período anual seriam, em seguida, incluídos no orçamento original para o segundo período anual, e esse orçamento, juntamente com quaisquer alterações do mesmo período, formariam o orçamento final para o segundo ano. Quando os orçamentos plurianuais são adotados, incentiva-se que as entidades passam a oferecer em nota explicativa divulgação adicional sobre a relação entre os valores realizados e os orçados durante o período orçamentário.
Quanto à divulgação nas notas explicativas acerca do regime, do período e do alcance do orçamento, a entidade deve divulgar nas notas explicativas as demonstrações contábeis, o regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado. A entidade deve divulgar nas notas explicativas as demonstrações contábeis, o período a que se refere o orçamento aprovado. A entidade deve identificar nas notas explicativas, junto às demonstrações contábeis, as entidades abrangidas pelo orçamento aprovado. A conciliação dos valores realizados em base comparável com os valores nas demonstrações contábeis. Quanto a essa conciliação, num caso em que as demonstrações contábeis e o orçamento não sejam elaborados em base comparável, os valores realizados apresentados em base comparável ao orçamento, de acordo com o item 31 dessa norma, devem ser conciliados aos seguintes valores realizados apresentados nas demonstrações contábeis, identificando separadamente qualquer regime, periodicidade e diferenças entre as entidades. Letra A. Se o regime de competência adotado para o orçamento, as receitas totais, despesas totais e os fluxos de caixa líquido das entidades operacionais de investimento e de financiamento. Ou, letra B, se outro regime, exceto o regime de competência, for adotado para o orçamento, os fluxos de caixa líquido das atividades operacionais de investimento e de financiamento. A conciliação deve ser divulgada nas notas explicativas às demonstrações contábeis. E a divulgação da informação comparativa a respeito do período anterior, de acordo com as exigências desta norma, não é necessária. Pessoal, foi um prazer. Chegamos ao final de mais uma norma. Lembrando que dessa vez a gente leu aqui, a gente se debruçou sobre a leitura da NBC-TSP 13, apresentação de informação orçamentária nas demonstrações contábeis. Eu espero que você tenha feito proveito dessa leitura. Espero que você, não sei se você está no ônibus agora, está no trem, está no trampo, está em casa, está deitado. Você pode estar inclusive dormindo, tentando aprender enquanto descansa, fechando os olhos e acreditando piamente que o conteúdo vai simplesmente se transferir para sua mente por osmose. Mas se você tem essa fé, saiba que aqui você encontra muita coisa para ouvir. Nem sempre com a voz tão aveludada, mas muito conteúdo que pode ser interessante para você, seja o que quer que você faça no ramo contábil. Belezinha? Forte abraço, pessoal. Bons estudos. Se você está ouvindo no YouTube, assina lá no podcast. Me procura no seu tocador de podcast preferido. Se você já está no podcast, meus parabéns. Você está no canto certo. Forte abraço, pessoal. Bons estudos e até mais.